primeira reunião da ONU, a gente precisa lembrar disso, né? O primeiro representante formal ou legal, digamos assim, da ONU era brasileiro, né? O chanceler Oswaldo Aranha. Ele realçou ali essa questão, reafirmou essa questão da neutralidade do Brasil. Muita gente, Pedro, pediu para eu fazer um vídeo falando sobre as declarações do Lula em relação ao Volodymyr Zelensky, em relação também à resposta que o Volodymyr Zelensky teria dado ao Lula, dizendo que não aceita perder nenhum pedaço de território para a Rússia. E aí a gente precisa lembrar o que é que o documento dizia, né? O documento dizia que ambos, porque é assim que funciona na diplomacia. Quando você quer um acordo de paz, você tem de apresentar um ponto e outro apresenta o outro ponto, para que com o ponto e o contraponto você chegue a um acordo. O que é que o Lula disse? Que o Putin fez foi errado ao invadir a Ucrânia e que ele precisa sair da Ucrânia. E que o Volodymyr Zelensky precisa entender que o Putin não irá devolver a Crimeia assim. Então, de primeiro momento, o que é que se faz? Aceita a retirada das tropas da Rússia, com o território da Crimeia continuando na mão dos russos, para daí para outra rodada de negociações no futuro. Porque qual que é o importante nesse momento? Acabar a guerra, porque as pessoas estão morrendo. E aí o Volodymyr Zelensky, que a gente precisa lembrar, né, enquanto as pessoas estavam morrendo na Ucrânia, ele estava fazendo um ensaio fotográfico para revistas famosas aí do mundo, né? Então a gente precisa lembrar disso também, porque eu acho que ele está começando, Pedro, a descer aquela ladeira do pô, esse cara é coerente, ó como é que ele está aí, não fugiu do país. Aí agora a gente está vendo, porque ele chegou no ápice da atenção global, que ele não tem esse trato. Porque qualquer outro líder global não falaria o que ele falou. Eu até encontrei uma matéria do ano passado que ele disse que não iria lutar por nenhum pedaço da Ucrânia através de vias armadas, se não me engano. Ele tentaria tudo dentro do campo da diplomacia. Eu até procurei essa matéria para fazer um vídeo, só que eu desisti de fazer o vídeo e eu acabei não trazendo esse material. Mas você lembra do ensaio que ele e a esposa dele fizeram para a revista Vogue? Não é isso que eu tô falando? No meio das pessoas morrendo, ele fazendo ensaio para revista fotográfica. Entendeu? Então, assim, o Lula tá certo nesse quesito de que o que é que teria que acontecer nesse momento? Nesse momento é acabar com a guerra. Ah, mas a Crimeia foi invadida em 2014 pelos russos e a gente quer que a Rússia devolva a Crimeia. Então vamos para outra rodada de negociações. Porque o que é que ninguém está falando? E olha que eu não vou defender a Rússia aqui e nem defender a Ucrânia. Eu estou aqui tentando manter a diplomacia. A Rússia, está ficando cercada por países ligados à OTAN. E é um direito da Rússia também dizer que não aceita isso. Porque quem estuda história como eu estudo vai lembrar que quando a Primeira Guerra começou e quando a Segunda Guerra começaram, eram em contextos que não tinha nenhum tipo de ameaça, mas os países que estavam ali ao redor, em específico dos envolvidos na guerra, inicialmente, estavam armados até os dentes, só esperando acender a faísca para explodir o combate. Tanto que no caso da Primeira Guerra Mundial, eles alegam que foi a morte do Franz Ferdinand e da Sofia o estopim para poder iniciar a guerra, quando na verdade eles só queriam realmente um motivo. Tanto que quando se começou a questionar por que vocês estão se armando tanto se não tem nenhum problema entre os países? Aí eles disseram que aquilo era para se prevenir. Historicamente, a gente chama esse período de paz armada. É um período que ninguém queria guerra, mas todo mundo estava se armando. Então eu acho sim que o Lula está certo nesse diálogo. A gente precisa ter maturidade para entender como é que funciona a diplomacia. Como bem disse o Lula, ninguém pode ter tudo. Nem o Putin pode ficar com áreas da Ucrânia que não pertencem a ele, e nem o Volodymyr Zelensky pode querer tudo também. Então, de início, essa era a negociação. Negociar com a Rússia para que a Rússia saia do território ucraniano e, nesse primeiro momento, a Crimeia fica de fora, porque é um território anexado lá em 2014, através de uma invasão, e que tem todo o contexto histórico, né, a quantidade de população da Ucrânia que é de origem russa. Eu não vou entrar nesse contexto agora, mas é uma coisa por vez. É uma coisa por vez. E a gente tem esse histórico positivo, Pedro, porque foi o Lula, junto com o Erdogan, a gente precisa lembrar disso, que conseguiram formalizar um acordo entre Irã e Estados Unidos, que a Hillary Clinton depois tentou dizer que foi mentira, que o Obama depois tentou dizer que era mentira, e o Lula falou, eu tenho um telegrama. Vocês querem que eu coloque querem que eu publique o telegrama? E aí nunca mais se viu a Hillary Clinton e o Obama falando sobre esse assunto.
A diplomacia ela tem esses meandros assim que são muito curiosos e engraçado que o Lula ele se dava muito bem com o Bush, que para mim eu entendo quando dizem que os democratas fazem mais guerras pelo mundo, mas acho que ele foi um presidente americano muito ruim para a história mundial. Eu acho que as guerras do Iraque e do Afeganistão foram 2 fracassos retumbantes. Mas ele conseguia ter uma boa relação com o Bush, ao mesmo tempo que ele negociava com o Irã, com o Oriente Médio. O Lula é um ator diplomático muito rico, né, Carlito? Você que é historiador, você acompanha isso e é muito interessante. Eu tive o prazer de conversar com o nosso ex-chanceler, o Celso Amorim, né, que inclusive é muito inteligente também. A gente conversou durante um tempo, ano passado, naquele almoço que a gente teve lá na coletiva com os comunicadores e influenciadores independentes. E a gente conversou muito sobre essa questão da diplomacia, né? Da ideia de soft power, smart power, hard power. Porque o que é que está acontecendo agora no contexto global, Pedro? Para eu trazer palavras, inclusive, que fique bem claro aqui. Existe uma organização global, né, dentro da discussão política, onde você consegue influenciar outros países através de alguns métodos. Os Estados Unidos influenciam os outros países através do imperialismo e das invasões armadas, em alguns momentos, ou a ameaça, através da utilização do que a gente chama de hard power, a força dura, né? A arma, a imposição, a ameaça. No caso do Brasil, a gente consegue influenciar com cultura, com diplomacia. Isso a gente chama de soft power, né? Uma força mais leve, mais suave. A gente não tenta impor nada aos outros países. Ao contrário, os países olham aquilo como bons exemplos e acabam tentando seguir. E no caso da expansão tecnológica da China, a China agora tem expandido essa influência não só através do soft power, mas também através do smart power, que é o poder da inteligência, que nesse momento a gente tem visto sendo atrelado ali à tecnologia. O Brasil, por exemplo, Pedro, hoje tem uma fábrica que tá para chegar no Brasil formalmente, mas os veículos elétricos da China, os da BYD, já são vendidos aqui no Brasil. Inclusive, a BYD está tentando fechar um acordo para poder assumir a fábrica da Ford, que foi fechada no governo de Jair Messias Bolsonaro, na Bahia, tá? E tem outras parcerias ligadas à tecnologia. É isso que o Trump e que os Estados Unidos da América são preocupados. Porque você une um país como é o Brasil, que é muito bom em soft power, em exportar modelos culturais, de diplomacia, junto com a China, que nesse momento ajuda a exportar modelos de tecnologia. Então, os Estados Unidos estão ficando acuados porque esse tipo de ameaça, Pedro Zambada, através da força, não surte mais efeito. Sabe por quê? Hoje, por exemplo, a Rússia tem um grande poderio bélico, a China tem um grande poderio bélico, a China hoje tem a segunda maior força bélica do mundo. Então não tem mais essa história de que nós somos os xerifes do mundo, como diziam os americanos. Economicamente falando, a China já superou os Estados Unidos desde 2020, pelo menos, numericamente falando. Então esse que é o grande problema que eles não conseguem entender, e a gente vai ter uma mudança no contexto da geopolítica, porque essa ação do governo brasileiro, junto com os membros do BRICS e de outros países, em negociar em uma moeda que não seja o dólar, vai gerar um problema econômico para os americanos dos Estados Unidos da América. E é por isso esse desespero todo. Esse desespero todo. E para mim, Carlito, na verdade, essa mudança já aconteceu, viu? Eu acho que nos mercados de inovação, a China já é líder. Isso já vem acontecendo desde 2010, tá, gente? É uma mudança. É que, na verdade, agora os Estados Unidos está tentando impor limites. Se eles vão ser bem-sucedidos nisso, eu acho que é muito complicado, porque se contra a Rússia eles conseguem impor sanções, a China prejudica o próprio mercado americano. Então, não é tão Mas é esse o simples problema assim das sanções, Pedro. Por quê? Porque quando se tira a dolarização das negociações, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos da América a vários países caem porque o dólar não será a moeda principal. E é essa a preocupação deles, porque várias sanções acabarão não tendo mais efeito, porque não é o dólar que será a moeda transacional global para os governos. Esse que é o grande ponto. E você vai lembrar, Pedro, que lá em 2016, 2017, se discutia que em 2019 o BRICS viraria um bloco econômico. Só que aí veio o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e isso foi freado. E se a gente analisar hoje os países que compõem o BRICS, são países que, apesar de nesse momento a gente ter lá a Rússia, que é um país que está em um momento político
e econômico complexo, no mínimo, né? Porque hoje a gente não pode dizer que a democracia na Rússia é uma democracia plena, tá? Mas a gente consegue entender que os outros países que estão fazendo parte do bloco, a gente precisa lembrar quem são, que é Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. A gente precisa lembrar que esses países têm buscado expandir os seus mercados econômicos, separando-se ali da dolarização global. Eles querem criar mercados autônomos. E outro ponto que preocupa os americanos do norte também, mais especificamente os estadunidenses, é a ideia de uma zona livre na América do Sul e de uma moeda que será utilizada no nosso bloco sul-americano. Por isso o desespero do Trump e de outras figuras dos Estados Unidos da América com o retorno do Lula no poder, porque o Lula defende a ideia do pan-americanismo. E é isso que deixa eles preocupados. Deixa eles mortos de preocupação e é, de fato, aí sinais da crise no Império.